Ah, Jesus, Tu és a expressão de vida, Tu és o amor. Declare o nome dele. Sim. Que nome doce, que nome poderoso. Que seria de nós, Senhor, se não fosse Jesus? Que seria de mim, Senhor? Nome lindo, Jesus, Você é a expressão do amor, da graça, da vida. Aleluia. Queremos amar o Teu amor, Senhor. Queremos, Jesus, Te amar. Enche este lugar com a Tua presença. Enche, Jesus. Enche esses lares. Enche esse ambiente com a Tua presença. Presença santa, presença doce, presença maravilhosa. Jesus é a expressão da força, da autoridade. Aleluia. Glória a Deus. Nome forte, nome poderoso, nome sobre todos os nomes. Oh, aleluia. Clamamos o Teu nome. Continue cantando, igreja. Mas sintam a expressão deste nome. Sinta a expressão desse nome. Ele é forte, Ele é poderoso. Adore, adore ao Senhor. Adore ao Senhor. Jesus. Aleluia. Enquanto nós cantávamos essa canção, falava Jesus. Queridos, não há um nome com tanta força como esse nome. Falar Jesus é algo tão forte, tão... Aí o Senhor me faz entender porque fora dito que Jesus tem um nome sobre todos os nomes. Não tem nenhum nome que soa tão forte, tão poderoso como Jesus. Você pode falar qualquer nome, mas quando você fala Jesus, tem uma força, tem algo diferente. E agora eu consigo entender por que fora dito que Ele terá um nome sobre todos os nomes, porque nenhum nome tem a força e tem o amor que esse nome tem, queridos. E quando eu estava ali antes de subir ao altar, o Senhor me disse algo. Por isso na semana passada nós falamos sobre a vida na terra e a vida no céu. Que você pode morar na terra, mas quando você tem que viver no céu, é quando o céu começa a falar com você, quando o céu começa a te dizer algumas coisas. Como a Fernanda no início aqui disse, é bom você levantar e ouvir o céu falando com você.
E o Senhor disse assim: se as pessoas não sentir vontade de ir para Jesus, olhando para você, é bom você rever a sua vida. É bom você começar a analisar a sua vida. Para onde você está indo? Porque se as pessoas olharem para mim e elas não conseguirem sentir vontade de ir para Jesus, está na hora de eu começar a observar para onde eu estou indo. Porque certamente talvez nem eu estou indo para Ele. Isso significa alerta. Ontem, falando com algumas pessoas, eu disse que há uma igreja tão grande, tão grande, tão grande lá fora. Uma igreja que é a maior igreja talvez do mundo. É a igreja dos feridos, é a igreja dos desesperados, é a igreja dos angustiados, das pessoas que um dia ouviram falar de Jesus, mas se decepcionaram por conta dos homens. E talvez essa seja a pergunta desta manhã, quando o Senhor está dizendo: se quando as pessoas olharem para você, elas não sentirem vontade de ir para Jesus, significa que elas estão nesta igreja lá fora. E esta hoje é a maior igreja que existe no mundo. A igreja dos feridos, dos angustiados e dos desesperados, queridos. E está na hora de nós começarmos a nos preocupar com esta igreja. Porque muitas vezes nós nos preocupamos em estar bem. Mas estar bem com quem? Estar bem com o quê? São perguntas que nós precisamos fazer. Estar bem com quem? Estar bem com o quê? Porque muitas vezes a satisfação própria nos rouba a satisfação de estar com Deus. Aleluia, Jesus. Esse nome é lindo. Cante esse nome. Cante este nome, queridos. Feche os seus olhos e cante este nome. Tu és bem-vindo aqui, Jesus. Tu és bem-vindo aqui, Jesus. Cura-nos. É tempo de cura. É tempo, Senhor, de ser curado. É tempo de ser transformado, Senhor. Quando nós nos transformarmos, certamente iremos transformar a nossa casa, o nosso ambiente e a nossa família. Coloque o seu coração diante do altar do Senhor nesta manhã. Coloque. Jesus é a expressão maior de tudo aquilo que nós queremos e precisamos. Coloque o teu coração diante dele, querido. Pare de se preocupar somente contigo. Pare de olhar somente para ti. Olhe para o espelho, até que você não consiga mais se enxergar, até que você não veja mais o reflexo do seu rosto. Porque o dia em que o seu rosto não refletir mais no espelho, significa que Jesus está ali. Significa que você não vai aparecer mais. Significa que você não vai existir mais. Significa que você morreu e que Ele vive, e que Ele vive, e que Ele viverá para sempre em nós e através de nós. Orabalaba soriandalaias, orianda
Ensina-nos, Deus. Transforma, Senhor, a nossa vida e o nosso caráter. Dá-nos um caráter santo, um caráter digno, Senhor. Jesus. Ah, Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Saiba que Deus sempre estará pronto para nos abençoar. Nós é que não estamos prontos para receber e nem para corresponder a Ele. Enquanto nós não estivermos prontos para receber aquilo que o Senhor já deu para nós, nós nunca iremos desfrutar, queridos. Você nunca vai desfrutar do melhor momento de Deus. Você nunca vai desfrutar das melhores coisas de Deus enquanto você não entender, enquanto você não receber e enquanto você não corresponder àquilo que Ele já preparou para nós. Há um novo tempo de Deus. Deus está nos levando a um novo tempo. Mas nós precisamos entender, ainda não é este tempo. O Senhor está nos levando para um lugar. E nós só precisamos saber, entender e caminhar. Quando Josué recebeu uma palavra, quando ele ouviu a palavra que não foi nem dada diretamente a ele, a palavra foi dada a Moisés. Mas quando Moisés anunciou aquilo que o Senhor havia dito a ele, Moisés chega e diz para o povo: olha, o Senhor vai nos tirar desse Egito, e Ele estará nos levando para uma terra que mana leite e mel. Leite é alimento e mel é prosperidade, queridos. Se há uma coisa que o Senhor sempre irá nos prometer e nos levar, é um lugar de alimento e prosperidade, de fartura. Mas quando Josué ouviu essa palavra de Moisés, Josué nunca desistiu dela. Josué nunca deixou de acreditar nela. Passaram-se os anos, mas aquela palavra estava com Josué, até o dia em que ele entrou naquela palavra, e aquela palavra deixou de ser a palavra e passou a ser a vida. Passou a ver a ser aquilo que realmente o Senhor havia dito, queridos. Existem muitas coisas que o Senhor falou e tem falado para nós. E hoje eu me sinto como Josué. Continuo crendo em tudo que o Senhor me disse. Os anos estão passando, os dias estão se passando, o deserto está aí, estamos passando pelo deserto. Estamos vivendo dentro do deserto. Mas o deserto não será capaz de roubar aquilo que o Senhor me prometeu. O deserto não será capaz de me tirar daquilo que o Senhor me disse, até o dia em que eu entrar nesse lugar, e que eu viver aquilo que o Senhor me disse, aquilo que o Senhor me prometeu, queridos. Esse é o segredo, essa é a vida. Creia, viva, espere o tempo de Deus. Há um fuso horário muito grande
Está aí o Tirso, está aí a Ana Lúcia, entendendo sair de um horário, chegar em outro horário, e parece que você estava no mesmo lugar, nunca saiu de um lugar, o tempo, mas são horários diferentes. Há um fuso horário entre o tempo de Deus e o nosso tempo, queridos. E você vai viver o seu tempo. Mas quando você chegar no tempo de Deus, você vai ver que é o mesmo horário, é o mesmo tempo. Só que é diferente. No tempo de Deus você vai viver o tempo da alegria. O tempo daquilo que o Senhor te prometeu um dia. Nós precisamos entender esse tempo. E quando nós entendemos esse tempo, nós esperamos o tempo certo. Porque todas as vezes que nós anteciparmos o tempo, ou querermos antecipar o tempo de Deus, vai haver confusão de horário. E vai haver confusão de tempo. E essa confusão se chama precipitação. E todas as vezes que nós nos precipitarmos a promessa de Deus, certamente nós iremos perdê-la. Amém? Pode se sentar. Glória a Deus. Aleluia. João 21:17. Diz assim: disse-lhes a terceira vez: Simão, filho de Jonas, ama-me. Simão entristeceu-se por lhe ter dito a terceira vez: ama-me. E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. E Jesus disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Aleluia. Glória a Deus. Queridos, nós estamos vivendo em um tempo de guerra emocional. E essa é a maior guerra que nós iremos enfrentar em toda a nossa vida. E essa é a grande guerra desse tempo e desse momento. A guerra das emoções. A guerra daquilo que nós sentimos e nós pensamos. A precipitação dos tempos. Obrigado. Por nós nos precipitarmos a esse tempo, nós criamos ansiedades e angústias desnecessárias. E nós precisamos aprender a lidar com isso, com esta emoção, e saber nos defendermos de tudo isso. No começo desse ano nós falamos algumas coisas. Por isso eu gostaria que vocês sempre prestassem atenção e entendessem, e ouvissem e levassem a sério. Porque Deus tem nos trazido revelações poderosíssimas. E eu disse que esse ano seria um ano difícil. Que muitas coisas iriam acontecer. Rapidamente. Nós estaríamos em um momento, e de repente aquele momento vai mudar e tudo vai mudar. E vamos começar a viver um outro momento. E às vezes aquele momento que nós estamos vivendo, exatamente por questão da emoção, nós não sabemos como lidar com isso. E quando mexe na sua emoção, mexe também no seu controle. Você perde o controle, falta o controle daquilo que você vai decidir ou que você vai fazer. E muitas vezes você não consegue discernir o que está acontecendo.
E pessoas estão matando em nome das emoções, queridos. Eu tenho visto aí a internet a todo instante mostrando pessoas jovens. Eu nunca vi tantos jovens morrendo, se matando, pessoas se suicidando por não saber lidar com isso, porque não estão conseguindo. Nós precisamos entender que existe um tempo que nós estamos vivendo e precisamos viver. É o tempo da obediência, de ouvir mais a voz do Senhor do que a nossa própria voz, de ouvir muito mais o céu falando conosco do que aquilo que a terra está nos mostrando. O problema é que nós sempre nos precipitamos com aquilo que nós estamos vivendo, aquilo que nós estamos vendo, aquilo que está aparente. E quando nós nos pegamos a esta situação, nós não conseguimos ver, ou entender, ou até mesmo ouvir aquilo que o Senhor está falando. Você já percebeu, você já tentou falar com alguém que está emocionalmente abalado? Ou você já esteve num tempo emocionalmente abalado e alguém falando com você? Você pode falar coisas lindas e maravilhosas, mas a pessoa não vai te ouvir, ela não vai te entender. Eu já estive nesse tempo, que emocionalmente eu estava fora de controle, então as pessoas tentavam me ajudar e falavam coisas importantíssimas, eu até ouvia, mas eu não entendia. Eu achava uma dificuldade imensa para viver aquilo que as pessoas falavam, porque parecia fácil para eles, mas para nós que estávamos vivendo não era fácil, porque você não conseguia ver o dia seguinte, você não consegue viver os momentos seguintes, você está tão preso àquilo, que você não consegue ver a 2 passos à frente. É uma prisão. E hoje, por questão das coisas que vêm acontecendo, como nós tivemos uma pandemia, e tantas outras coisas, isso abalou as pessoas emocionalmente, e elas perderam o controle. Eu fico tentando imaginar as pessoas no sul do país, o que eles passaram agora, recentemente, e estão passando. Não que nós não devemos, eu não sou, é lógico, nós temos que ajudar e muita ajuda, mas estão ajudando eles, fisicamente, financeiramente, mas e emocionalmente? Porque a maior necessidade deles talvez não seja a questão alimentar ou de como vamos ter ou não ter. Porque ter e não ter é questão, é tempo. Você pode não ter hoje, mas terá amanhã. Basta você fazer, porque aí está em você. Você faz e acontece. Eles vão trabalhar e eles vão conseguir. Mas e emocionalmente, como é que eles vão lidar com isso? Como é que eles vão fazer? Como é que eles vão trabalhar? Eu fico imaginando quando a notícia chega lá para eles: amanhã está previsto chuva, vamos ter previsão de um temporal. Como é lidar com isso? Às vezes as pessoas não entenderem, como ontem eu conversava com um irmão e eu falava para ele algumas coisas, e ele diz assim para mim: eu não vejo perspectiva nenhuma. Aí eu respondi para ele: não tem problema, eu estou vendo por você, eu sou os teus olhos, você só precisa acreditar no que eu estou te dizendo.
O que você não está enxergando, eu estou enxergando. Mas eu te entendo. Porque você ainda está no período de frustração. E aí eu contei para ele o testemunho do Tirso. Eu falei, há 1 ano atrás, meu cunhado chegou na igreja desesperado, jogado, ele se jogava no chão e chorava. Mas em 1 ano aconteceu tantas coisas. E de repente as coisas aconteceram rapidamente. Eu falava para ele, calma, vai acontecer, está acontecendo, é você que não está vendo. E ele insistia dizendo, não, eu não consigo viver assim, eu não sei viver assim. Mas as coisas aconteceram tão rápidas que ele também não entendeu. Ele estava desesperado porque não estava acontecendo, depois ele estava desesperado porque aconteceu. Mas eu disse, há 1 ano atrás, falar para ele que ele ia para Portugal era a coisa mais louca do mundo. Eu falei, ele acabou de voltar, depois de 20 dias lá. Aí eu falei para ele, lembra desse testemunho? É assim que acontece. Nesse exato momento, tudo para você é desesperador, é frustrante. Você está no período de frustração, você viveu muitos momentos angustiados. Agora, muitas decepções, muitas feridas. Certamente tudo que eu falar para você não tem como você acreditar. Você ainda está vivendo esse tempo. Esta é a chamada guerra da emoção. E precisa ser curado, querido. É necessário que se cure. É necessário que o Senhor nos cure. Que o Senhor nos livre desta situação. É necessário que nós começamos a olhar para o Senhor e para ver o que Deus tem para nós. Quando nós olhamos aqui para Pedro, para essa passagem de Pedro, veja que antes disso aqui, Pedro passou por vários momentos. Pedro andou durante 3 anos e meio com Jesus. Pedro viu muitas coisas. Pedro viu pessoas sendo curadas. Pedro viu pessoas sendo ressuscitadas. Pedro ouviu palavras proféticas. Pedro recebeu palavras proféticas. Isso é uma vida cristã, uma vida andando com Cristo. Mas tudo isso que ele viu e viveu não significou nada quando ele esteve diante do pior momento da vida dele. Qual foi o pior momento da vida de Pedro? Foi quando ele teve que aprender a lidar com a emoção dele. E olha que ele foi instruído antes. Porque Jesus havia dito para ele, Pedro, eu vou morrer. Eu vou ser crucificado. Mas ao 3º dia eu vou ressuscitar. Pedro, vai acontecer isso. Mas enquanto Pedro estava ali do lado de Jesus e ele se sentiu seguro, parece que ele não se preocupou muito com isso. Parece que ele não aproveitou muito o momento de intimidade, de relacionamento com Jesus. Porque ele estava tão seguro que Jesus estava do lado dele que ele não se relacionou com Jesus. Durante quantos anos nós estamos na igreja? Durante quanto tempo nós não nos sentimos confortáveis a ponto de não nos relacionarmos com Ele? Porque Ele está perto, porque Ele está conosco. Às vezes porque você tem alguém perto de você, você se sente seguro, mas você não se relaciona. Não há um relacionamento de intimidade, porque está confortável, está seguro. Pedro se sentia seguro por estar do lado de Jesus. Mas quando veio exatamente a situação, ele não soube lidar. Por isso eu tenho dito que a igreja não está pronta para esse tempo.
A igreja não foi preparada para esse tempo, queridos, aonde estas coisas irão acontecer. Nós não fomos preparados para isso, porque nós sempre ouvimos a voz daquilo que estamos vivendo, do tempo que nós estamos vivendo, do tempo das coisas que estão dando certo, do tempo das coisas que está tudo bem, está tudo maravilhoso. E nós não conseguimos nos relacionar com o céu. Seja feita a tua vontade, aqui na terra, como é no céu. Quando é que a vontade do céu foi feita na terra? A terra nunca permitiu que o céu se manifestasse de fato. E esse é o tempo em que o céu está se manifestando de fato na terra. E é necessário que ele se manifeste. Pedro chega ao ponto da vaidade, do orgulho, da soberba, porque ele está do lado de Jesus, porque ele está fazendo algo, porque ele se sente, porque ele fez algo, porque ele está fazendo. Porque Jesus havia dado uma palavra para ele. Ele não soube lidar com a palavra que Jesus havia liberado para ele. Quantas vezes você não soube lidar com as palavras proféticas que Deus te deu? Jesus diz para ele: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. O Senhor está dizendo: Pedro, você vai ser o início da minha igreja, você vai ser a minha igreja aqui. Aí Pedro se sente tão poderoso, ao ponto de achar que ele tinha intimidade suficiente, liberdade suficiente, para chegar para Jesus e dizer: Jesus, não, você não vai morrer na cruz, eu vou morrer no seu lugar. Queridos, olha só a situação. Pessoas querendo tomar o lugar de Jesus. Quantos líderes, quantos homens, quantas pessoas dizendo-se seres de Deus e se transformaram em deuses da sua própria igreja, ou semideuses, querendo e tomando o lugar de Jesus. Mas na hora que a situação de fato acontece, não sabe lidar com ela. Pedro chega para Jesus e diz: não, você não vai morrer lá na cruz, eu vou morrer no seu lugar. Um homem que acaba de receber uma palavra, aonde o Senhor diz: eu vou fazer o que eu tenho que fazer aqui na terra por você. Mas isso não significa que você é o melhor ou o mais importante. Eu não estou te transformando em Deus. Eu estou dizendo que eu vou fazer algo por você. É a sua vida. É através da sua vida que eu vou fazer algo. Mas ele se acha no direito de dizer que ele vai morrer no lugar de Jesus. E aí, quando ele vê de fato Jesus morrendo na cruz, quando ele começa a ver toda a trajetória de Jesus, desde o momento em que ele é preso e Pedro está ali do lado, Pedro não sabe lidar com a emoção. Pedro se desgoverna. Pedro começa a passar por uma crise emocional, existencial. Como é que eu vou viver agora? Como é que vai ser as coisas agora, se ele, sendo quem ele disse que era, e que ele disse que iria fazer, está vivendo isso? Queridos, é assim que nós vivemos quando nós não entendemos o propósito de Deus na terra, através de mim, através de você.
Quantas pessoas não estão perdendo-se no meio do caminho emocionalmente? Por isso eu disse que ontem eu falava sobre isso, que a maior igreja hoje no mundo está lá fora. E é esta igreja que nós estamos sendo preparados para buscar, para receber. Esta é a igreja que o Senhor está nos preparando para este tempo. Esta é a igreja do final dos tempos, que vai saber lidar com essas pessoas, porque elas estão perdidas, desesperadas, sem saber quem é o Deus que um dia ela ouviu falar. Como Pedro, agora, numa situação, cadê o meu Jesus? O que eu vou fazer da minha vida? Sabe o que ele faz? Para onde que Pedro volta, querido? Volta para o mesmo lugar que ele começou, de onde ele foi tirado. Aonde Jesus encontrou Pedro? Pescando, no barco. Foi ali que Jesus encontrou ele e chamou ele. Agora Jesus tem que fazer novamente o mesmo processo. Só que agora Pedro precisa ser curado. Aonde que Jesus encontra Pedro? No barco, pescando. Só que agora é um outro período. Agora é uma outra coisa que precisa ser trabalhada. Porque não era a informação que ele tinha, porque a informação Pedro já tinha. Toda a informação que Pedro precisava de Jesus, ele já tinha. Porque durante 3 anos e meio ele teve informação sobre quem era Jesus e o que Jesus era capaz de fazer. Mas agora ele precisa viver o que Jesus havia ensinado para ele. O grande problema não é saber, é viver o que se sabe. O problema não é saber. O problema é viver o que se sabe. As pessoas não conseguem viver aquilo que ela aprendeu, aquilo que ela ouviu. Tem muita gente que ouviu falar de Jesus. Tem muitas pessoas que até já tiveram experiências com Jesus, mas não sabe viver. E agora então Jesus precisa curar o quê? O emocional dele. A parte emocional dele. Então Jesus chama ele. E você vê que a história se repete. Ele faz a mesma coisa. Ele está no meio dos irmãos. Reúne todo mundo, reúne a galera lá. Oh, Jesus voltou, Jesus está aqui. O que ele prometeu, o que ele disse, cumpriu, ele está aqui. Imagina a hora que a notícia se espalha que Jesus havia ressuscitado. E agora eles se reúnem. Querido, mas tratar com pessoas, lidar com pessoas feridas, é diferente. Não é em público, é separado. Não adianta pregar aqui e falar, expor publicamente. É saber lidar com a emoção de cada um. É saber ver o grau de dificuldade de cada um. Mas muitas vezes a religião não nos permite. Eu disse, ainda existe, por mais que nós estamos lutando e brigando, ainda existe muita religião dentro de nós. Existe atitude que nós vamos ter inicialmente que é religiosa. Não, mas isso não pode fazer. Mas isso é pecado. Mas isso está errado. Querido, ninguém está dizendo ao contrário. Ninguém está dizendo, olha, eu vou ser conivente com o pecado do meu irmão. Querido, não é ver que o teu irmão está pecando, não é chegar para ele e dizer, você está em pecado, isso é muito vago. Durante anos nós fomos muito rasos nisso. Em simplesmente pegar algum problema do irmão e dizer que ele está rebelde e que ele está em pecado. É muito raso isso. E a igreja sempre nos deixou dentro desse raso.
é trazer o irmão, lidar com a emoção dele, mostrar para ele, fazer ele enxergar. Não é você que tem que enxergar o pecado dele, ele precisa enxergar o pecado dele. Ele precisa enxergar que ele está errado. Você dizer que ele está errado é fácil, mas e fazer ele enxergar que está errado? Foi exatamente o que Jesus fez com Pedro. Pegou Pedro no melhor momento de Pedro agora, queridos. Não queira tratar uma pessoa no pior momento dela. Espera passar o momento dela. Deixa ela viver aquele momento. Mesmo que você está sabendo, Jesus não estava sabendo o que Pedro estava vivendo? Sabia. Jesus foi lá, apareceu porque Jesus ressuscitou. Ele poderia ser transportado até o barco e falado com Pedro. O que você está fazendo aí? Não foi isso que eu te ensinei. Não foi isso que você aprendeu. Você viveu durante 3 anos e meio comigo, para quê? Para viver essa coisa? Olha esse lixo, olha essa droga de vida, olha esse ministério. Foi esse ministério que eu te ensinei? Jesus esperou Pedro passar pelo tempo dele. Quando ele passou o tempo dele, Jesus agora marca o quê? Uma reunião, queridos. Uma mesa. Uma confraternização. O bom da confraternização é que todo mundo acha que vai vir para comer. E vai. Mas no meio, vai ter um tempo de cura. Vai ter um tempo de tratamento. Jesus pega Pedro, deixa todo mundo está ali, comendo, né, fazendo um churrasquinho e tal. Ninguém percebeu. Jesus não falou: Pedro, agora quero falar com você. Agora é a hora do cajado, Pedro. Entra na minha sala. Eu imagino que o Senhor Jesus deve ter pegado na mão de Pedro, nem falou nada para ele, só pegou na mão dele e falou: vem comigo. Leve ele para um lugar. E Jesus faz uma pergunta muito simples para Pedro. Pedro, você me ama? Talvez Pedro naquele momento olhou para Jesus sem entender e dizer: Jesus. Talvez ele falou assim: cara, olha a minha alegria, olha o meu semblante de te ver aqui. Você acha que eu não te amo? Era tudo que eu mais queria, era te ver. São perguntas simples que o Senhor vai fazer para você, para ver como que você está. Como é que você está? Não, mas eu estou assim, está tudo bem. Olha, não, está tudo bem. Não, está assim, porque está acontecendo isso, porque está acontecendo aquilo, porque... Não, você não entendeu a minha pergunta. Isso é o que você está vendo. Eu vou te perguntar de novo. Você me ama? Espera aí, agora eu tenho que pensar. Eu já usei todos os meus argumentos na primeira vez que você perguntou. E agora, o que eu tenho para dizer para você se eu te amo? Mas acho que acontecendo isso, está acontecendo isso, está acontecendo isso, está acontecendo isso. Tá, mas eu quero ver você, eu quero saber você, olha aí dentro de você. Eu vou te perguntar de novo. Você precisa olhar. Você precisa se enxergar. Eu não estou dizendo para você enxergar o que está aqui aí fora. Não é o que está fora, é o que está dentro. Jesus não está preocupado com o que está fora de você. Porque o que está fora de você muitas vezes pode estar dando alegria. Pode estar te trazendo felicidade, queridos. Aí a terceira vez Jesus faz a pergunta para ele. Aí ele pega e pergunta: Pedro, tu me amas? Em algumas versões está assim: tu me amas mais
do que os teus irmãos? Quando ele está perguntando, você me ama? É algo muito tranquilo. Mas quando ele diz assim, você me ama mais, aí ele tem que procurar mais. Aí ele tem que olhar mais. Aí ele tem que começar a perceber, opa, peraí, o que é que o Senhor está vendo que eu não estou vendo? O que o Senhor quer que realmente eu te responda? Jesus não está pedindo para você responder segundo aquilo que você está sentindo ou vivendo. Não é o seu sentimento. É a sua emoção. É o que de fato está aí dentro. É o que de fato está acontecendo com você. O que de fato você está pronto para suportar ou para responder. É quando você está vivendo algo. O seu corpo está vivendo algo, mas você está fora disso. Eu não me envolvo mais com isso. Eu preciso entender, e você precisa entender, que nós somos humanos e que a nossa humanidade muitas vezes vai falar. E ela tem o direito de falar. Diga para o irmão que está do teu lado, a sua humanidade tem o direito de falar. Qual é o direito que ela não tem? De permanecer lá. Porque se a sua humanidade permanecer aí, você nunca vai entender o que é espiritual. Porque Deus não fala com você humanamente. Deus fala com você espiritualmente. Porque a sua natureza não compreende a natureza de Deus. Então, se você não entrar na natureza de Deus, você nunca vai entender ela. Você sempre vai continuar vivendo a sua natureza. E quando Jesus agora chama Pedro para isso, para olhar, Jesus está falando assim, Pedro, sai da sua humanidade, sai da sua natureza, Pedro, e entra na minha natureza e você vai enxergar. Agora Jesus está falando para Pedro, começa a enxergar como eu enxergo. Se você não olhar para as pessoas do jeito que eu olho, você nunca vai encontrar misericórdia em você para agir com as pessoas. Você nunca vai agir com misericórdia. Você vai agir como uma suposta justiça. Achar que é justo você fazer. Achar que é justo você pensar. Aí isso deixa de ser justiça e passa a ser justiceiro. A maioria das pessoas hoje são justiceiras e não justo. Deus é justo. Se você não estiver em Deus, você nunca vai ser justo. Vai ser justiceiro. Ser justo é pensar como Deus. Ser justo é agir como Deus. Como Deus age. Não é ser Deus. Então agora o Senhor Jesus está chamando Pedro para a sua natureza e não para a natureza dele, tirando ele. Pedro, vamos tirar o seu emocional, vamos tirar o que você viveu, vamos tirar o que você está vivendo, tudo que você viu, tudo que você... Agora é outra situação, eu estou te levando para outro nível, agora você precisa estar num nível mais elevado, num nível quando você olhar para as pessoas, você já não vai ter mais atitudes suas. Porque se você tiver as suas atitudes, Pedro, você vai ferir as pessoas. Você vai machucar as pessoas. Você vai ser muito raso. Olhar para a pessoa e dizer, você está em pecado. Ela pode estar em pecado. Ela está vivendo o pecado. Mas o que é você dizer para uma pessoa que está em pecado, que já está vivendo em pecado? Qual é a diferença que vai ser na vida dela? Nenhum. Ela só vai dizer assim, já estou em pecado mesmo.
O que é um furo para quem já está rasgado? O que é um furo para uma roupa que já está rasgada? Não significa nada. Não vai mudar nada. Mas agora trazer a pessoa e dizer a ela: olha, você entende isso? Olha o que você viveu. Olha o que você está vivendo. O que eu tenho para você é diferente daquilo que você está vivendo. O que você está vivendo, já está vivendo mesmo. Aí Pedro, o que acontece com Pedro? Pedro se entristece. Por que Pedro se entristece? Pedro não está triste com a pergunta. Pedro não está triste porque Jesus foi alguém que estava ali machucando ele ou falando. Pedro ficou triste com ele. Por poder enxergar ele. Ele começou a sentir tristeza pela vida que ele estava vivendo. E aquela tristeza ali naquele momento estava dando a ele uma segunda chance. Uma condição de falar: eu vou viver melhor, eu vou ser diferente. Não é uma tristeza de ser triste, não é uma tristeza de ser angustiado, mas é uma tristeza de alguém que está se enxergando agora e dizendo: poxa, eu não preciso viver isso. Tudo que eu tenho, tudo que Jesus tem para mim, eu posso viver melhor. Eu posso ser melhor. Quando é que Jesus disse para ele: apacenta as minhas ovelhas? Quando que Jesus disse? Quando ele já estava curado. Foi na terceira vez. No final do texto você vai ver lá, ó. Lá ele diz, tal, Pedro, tal, aí depois no final, de tudo. Jesus traz ele de volta, querido. Quando Jesus está dizendo assim: apacenta as minhas ovelhas, Jesus está trazendo ele de volta para o ministério. Jesus está trazendo ele de volta para a visão inicial. Jesus está trazendo ele de volta para a promessa, para a palavra profética que ele deu lá atrás. Quando ele disse: tu és Pedro e sobre esta pedra eu vou edificar a minha igreja. Jesus está trazendo Pedro de novo para ser a igreja que ele deixou de ser. Jesus está trazendo você de volta. Jesus está te trazendo de volta, querido. Essa é a palavra que aquelas pessoas que estão lá esperando, estão esperando de mim e de você. Trazer elas de volta para o ministério. Trazer elas de volta para a palavra profética. Olhar para elas e achar que elas já são lixo, não vai mudar nada. Achar que eles estão errados e que eles estão vivendo uma vida errada. Acha, isso é vida? Olha lá, aquela pessoa, era isso na igreja. Olha o que está vivendo, olha a vida que ela está vivendo. O que vai mudar isso na vida dela? Aonde é que está aí a misericórdia? Aonde que Jesus está operando aí? Você pode até ver. O que você não pode fazer é aceitar. Eu vejo pessoas, eu tenho pessoas, eu tenho N coisas dentro da internet, dentro do Facebook, N pessoas que eu conheço quando estava em Cristo e onde estão hoje. Mas por mais que eu vejo elas, eu não consigo ver que elas estão ali. Eu estou lendo o que eles estão escrevendo. Mas quando eu termino a leitura, eu digo: Senhor, tenha misericórdia. Abre os olhos deles. Eles não estão enxergando. Não adianta eu pegar e dizer: está vendo? Um dia foi isso aí. Por que está aí? Quem é? Não é isso, queridos. Saiu da igreja porque quis, eu não vou atrás. Já pensou se Jesus tivesse pensado a mesma coisa de Pedro?
Já pensou se Jesus tivesse falado, eu não vou atrás de Pedro, eu já fui, já falei 3 anos e meio, já viu, disse para ele que ia acontecer, falei tudo, expliquei tudo, eu não vou atrás de Pedro. Quando Jesus ressuscitou, Jesus foi correndo atrás de Pedro. Aí hoje eu digo assim, glória a Deus por isso. Porque se Jesus não tivesse ido atrás de Pedro, eu não estaria aqui, você não estaria aqui. Imagina quantas pessoas estão atrás daquelas pessoas, que se aquelas pessoas forem restauradas, quantas não serão salvas? Olha onde você estava ontem, e olha onde Deus te colocou hoje. E quantas pessoas não estão atrás de você? Quantas pessoas não estão sendo restauradas por você? Quantas pessoas hoje não estão olhando em você e querendo ir para Cristo porque estão vendo você? Como eu perguntei no começo. Se as pessoas olharem para você e não sentir vontade de ir para Jesus, então comece a ficar preocupado. Mas se as pessoas estão olhando para você e querendo Jesus, então fique tranquilo. Você está no caminho certo. Eu hoje louvo a Deus todos os dias, a cada momento, a cada situação que eu vejo. Quando eu olho para a minha família hoje, e eu vejo, Jesus, obrigado. Eu não estou lá falando nada para eles. Eu só estou olhando para trás e vendo todo mundo vindo. Há um tempo atrás, eu estava indo para Jesus, achando que estava indo para Jesus. E eu olhava a minha família, e cada um estava para um lugar, cada um queria ir para um lugar, menos para onde eu estava indo. Hoje eu não preciso pregar para eles, eu não prego para eles. Eu não chego para a minha família, para os meus irmãos e fico pregando, fico falando. Antigamente eu ficava falando de Jesus. Jesus é isso, Jesus é aqui, Jesus é aqui, Jesus é aqui. Hoje eu nem falo. Porque se eles não verem Cristo em mim, nada do que eu falo vai resolver. Se as pessoas não ver Jesus em você, não é o que você fala que vai mudar, querido. O problema é que tem muita gente falando de Jesus, mas quando você olha para ela, você não vê Jesus. É só mais um papagaio falando. É só mais um papagaio falante, falando aquilo que ele está ouvindo, repetindo aquilo que ele ouviu. Papagaio não fala propriamente, ele só fala aquilo que ele ouve. Ele não tem a natureza de falar. E tem muito crente papagaio, só falando o que ouviu falar, o que ou escutou, mas não consegue viver. É vida, queridos. É saber lidar com o emocional, é deixar Jesus curar a sua emoção, para você voltar para o ministério. Porque essa é a maior guerra que nós vamos enfrentar. A emoção da nossa casa, a emoção da situação difícil, a emoção de estar diante de um problema, de uma dificuldade imensa. De repente está tudo certo, daqui a pouco está tudo bagunçado, porque o final vai ser assim. Ah, porque hoje está tudo bonito, aí você acha que amanhã vai estar tudo bonito. Não, amanhã pode ser que não esteja tudo bonito. Mas se você estiver só lidando com aquilo que está dando certo, quando vir as coisas erradas, você não sabe lidar com elas. Mas quando você ouve o céu te dá resposta para todas as coisas, tanto para as coisas boas, quanto para as coisas ruins. Em todas as situações, queridos. Em qualquer que seja a situação. Ame a Deus sobre todas as coisas. É isso que nós precisamos.
Não é estar bem com Jesus porque tudo está indo bem. É estar bem com Jesus quando as coisas não estão indo bem também. É ouvir Ele quando as coisas não estão dando certo. Não é só ouvir quando está dando tudo certo. Ah, porque olha, aconteceu, eu estou alegre, eu estou feliz, porque Jesus é bom, Jesus é maravilhoso. Aí amanhã o primeiro problema, cadê o Jesus maravilhoso e o Jesus bom? Deixou de ser? Jesus nunca vai deixar de ser quem Ele é, porque Jesus não precisa da minha situação e nem da minha emoção para ser quem Ele é. Ele vai ser de qualquer jeito. Ele vai ser de qualquer jeito. Jesus não é Jesus porque as coisas estão acontecendo aqui. Jesus é Jesus porque quando nós cantamos o nome dEle, a gente sente a força dEle. Quando começamos a cantar Jesus, eu comecei a pensar, comecei a tentar dizer assim, Fernando. Eu falei, nossa, Fernando, como é fraquinho esse nome? Aí quando fala Jesus, até o som sai diferente. Há uma força, né? Você fala Jesus, dá aquela coisa forte. Fala o seu nome aí, depois você fala Jesus para ver como é que fica. Fala o nome do outro aí, depois você fala o nome de Jesus para você ver. Não tem nenhum nome que soa tão forte, que tem tanta força, como Jesus. Você fala Jesus. Aí eu falei assim, mas estava pensando, de onde que veio esse nome Jesus? Quem que colocou esse nome nele? Eu não quero nem saber quem colocou, eu sei que Ele é Jesus. Ele nasceu como Emanuel, morreu como Jesus e ressuscitou como Cristo. Uau! Eu não sabia não, isso aí eu estou ouvindo o Senhor falar aqui. Nasceu como Emanuel, morreu como Jesus e ressuscitou como Cristo. Um mais forte do que o outro. Quando você fala Emanuel, olha que nome forte, Emanuel, Jesus, Cristo. Quando você escuta o nome Cristo, meu Jesus amado, dá até medo, treme tudo. 3 nomes fortes: Emanuel, Jesus e Cristo. Amém, queridos? Aprenda a lidar com as suas emoções. Aprenda a lidar com a emoção dos outros. Quando você vê o irmão numa situação difícil, não julgue ele. Ajude ele. Troque o julgamento por ajudamento. Uau, anota isso aí que é bom, hein? Troque o julgamento por ajudamento. Eu não sei se essa palavra corresponde a ajudamento, mas eu sei que é poético, deu certo. Troca o julgamento pelo ajudamento. Ajuda o seu irmão. Ajude ele. Converse com ele. Ouça ele. Às vezes as pessoas não querem falar, elas querem só ser ouvidas. Marque com o teu irmão. Chama o teu irmão. Não chama. Antigamente eu chamava os irmãos na minha casa para ficar falando mal da vida do pastor. Para ficar fazendo fofoca da igreja. Querido, chama o teu irmão para ouvi-lo, não é para fofocar, não é para ajudar ele naquilo que ele está sentindo. Ele está vendo que a igreja está errada, tem alguma coisa errada, muda a visão dele. Não fortaleça aquilo que ele está vendo errado. Ah, mas isso aqui aconteceu, isso aqui está acontecendo. Sabe o que você deve fazer? Vai lá, conversa com aquela pessoa, vê se é tudo isso mesmo. Se ela te falar que é, aí você vai ter razão, você vai ter certeza. Mas se ela não te falar, que certeza que você tem, que razão que você tem? Eu sempre disse isso e vou dizer mais uma vez para as pessoas que estão assistindo entender. Uma certa vez a minha terapeuta, ela perguntou para mim, ela falando comigo, ela disse assim, olha, eu tinha aquela mania de dizer, todo mundo fala de mim, todo mundo está contra mim, todo mundo não acredita em mim, todo mundo, ela perguntou assim, quantas pessoas são?
Eu falei, não sei. Ela falou, mas quantas pessoas são? Fala aí, quantas pessoas você acha que é? Fala o número. 6, 10, 20. Eu falei, deve ser uns 20. Ela falou, então não é todo mundo, é só 20 pessoas. Todo mundo é muita gente. Quando você fala todo mundo, você está agregando coisas que não é necessário. Aí ela disse o seguinte, ela falou, existem muitas coisas que você está pensando de mim, que você tem razão, você está certo, mas tem muitas coisas que você está pensando de mim que é mentira, que está errado, que não é verdade. Como é que você sabe o que é certo, o que é verdade e o que é mentira? Quando é que você vai saber que o que você está pensando ao meu respeito é verdade ou é mentira? Quando você se relacionar comigo, quando você me conhecer, quando você conversar comigo. Então tudo que você pensa das pessoas, 50% é verdade, 50% é mentira. Você só vai saber o que é mentira e o que é verdade quando você conversar com a pessoa. Pare de querer adivinhar. Deus nunca deu para nós espírito de adivinhação. Deus nos deu espírito de revelação. Um dia eu falei isso para minha esposa. Ela falou assim, você não sabia que eu queria isso? Eu falei, não, eu não adivinho, só tem revelação. Quando Deus falar para mim, tudo bem, mas se Deus não falar, eu não vou saber. Eu não adivinho as coisas. O espírito de adivinhação não está comigo, o espírito de revelação sim. Então hoje em casa é assim, quando ela fala, eu falo, opa, Deus já tinha falado, então Deus revelou. Eu falo para ela, ela fala, tá vendo? Deus já revelou, é isso aí mesmo. É revelação. Ninguém pode adivinhar nada. A adivinhação não é de Deus. Amém, queridos? Coloque-se de pé em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Feche os seus olhos, coloque a mão sobre a tua cabeça nesse momento, querido. Coloque as mãos sobre a tua cabeça. Aqui estou outra vez. Paizinho querido, santo e poderoso. Pra te entregar tudo. Eu te peço agora, Senhor, entra na nossa mente agora, transforma ela. Assim como a mente de Cristo, Senhor, nós tenhamos esta mente também. Cura agora as nossas emoções. Cura, Senhor, os nossos pensamentos e os nossos sentimentos, meu Deus. Não permita, Senhor, que o momento ruim ou o dia ruim, Senhor, afete o nosso emocional. Que nós aprendamos, Senhor, a lidar com os momentos difíceis, situações difíceis, coisas que nos trazem angústias e desespero, Senhor. Pai, nós não vamos nos envolver mais com o que é ruim. Pai, muito mais nós temos a agradecer ao Senhor do que murmurar ou reclamar, meu Deus. Às vezes perdemos muito tempo reclamando da situação, ao invés de agradecer por aquilo que já conquistamos. Reclamamos por aquilo que não temos ou que perdemos, mas não conseguimos agradecer aquilo que o Senhor já nos deu e tem nos dado. Pai, agora o nosso pensamento seja transformado agora. A nossa emoção seja curada, assim como a emoção de Pedro naquele dia em que o Senhor conversou com Pedro e disse: Pedro, tu me amas mais do que aqueles ali. E Pedro: Senhor, tu sabes. Não adianta eu esconder do Senhor. Quando Pedro diz: Senhor, tu sabes tudo, Pedro estava dizendo: não tem mais o que eu esconder dentro de mim. Não queira esconder a sua emoção, não queira esconder aquilo que está acontecendo contigo, porque Deus sabe de tudo. Aqueles irmãos ali de Pedro não sabiam o que Pedro estava passando, mas Jesus sabia. Por isso, quando o Senhor pergunta para ele a terceira vez, ele diz: Senhor,
Tu sabes tudo. O Senhor conhece tudo de mim. O Senhor sabe tudo de mim. Então o Senhor sabe que eu te amo. E quando ele disse, o Senhor sabe que eu te amo, aí Jesus então diz para ele, então apacenta as minhas ovelhas. Quando Pedro olhou para ele e viu que ele não podia esconder nada, pare de esconder os seus sentimentos, o seu relacionamento com Deus. Pare de querer esconder de Deus as coisas que Ele sabe. Pare, se jogue diante dEle, se prostre diante dEle, olhe para Ele, diga o que você é, diga o que você sente, diga o que está acontecendo, seja verdadeiro com o Senhor. Diga para Ele que você não suporta, querido. Diga para Ele. Eu falo tudo com Deus. Quando eu digo tudo, eu falo tudo mesmo, queridos. Às vezes nós temos vergonha de falar algumas coisas para Deus, mas nós não temos vergonha de pecar. Se você teve coragem de pecar, tenha a coragem de se confessar também. Confesse-se diante do Senhor e para o Senhor, para que o pecado não te exponha diante dos homens, querido. Confesse no secreto, porque o Senhor que está no secreto, Ele sabe tudo, Ele te conhece, e no secreto Ele vai te revelar todas as coisas. É no secreto que o Senhor te revela quem você é. É no secreto que o Senhor te diz quem você é. Então, fale com Ele, querido. Assim como Pedro se expôs diante de Jesus ali naquele momento, se exponha diante do Senhor. Se exponha, diga para Ele, conte para Ele a sua dor, a sua fragilidade. Diga quem você é, o que você é capaz de fazer, o que você é capaz de ser. Ele sabe, querido, não queira esconder do Senhor. Se você não pode, se você não suporta, diga a Ele que você não suporta. Não tente fingir que você vai suportar algo que você não suporta. Não faça isso, querido. Deixa Jesus ser o Senhor da sua vida. Deixa Jesus ser Jesus em você, querido. Deixa Jesus ser exatamente aquilo que Ele precisa ser na sua vida. Não queira ser um super-homem ou uma mulher maravilha diante das pessoas. Não queira ser bom para as pessoas diante das pessoas. Queira ser bom diante do Senhor. Seja bom para o Senhor. Porque se você for bom para Deus, você vai ser bom para as pessoas. Mas se você for bom para as pessoas, talvez você não seja bom para Deus. Não troque, não invertam as coisas. Senhor, abençoa poderosamente, em nome de Jesus, Pai. Que esse dia, que esta semana, que esta manhã, seja maravilhosa, seja perfeita. Que nós possamos sentir a força desse nome, Jesus, todos os dias dentro de nós. Amém. Amém. Você que trouxe o seu dízimo, você que trouxe a sua oferta, querido, segura na tua mão. Paizinho querido e santo, em nome de Jesus, nós abençoamos os dízimos, as ofertas dos teus filhos agora. Que o Senhor libere, Senhor, os recursos necessários. Que o Senhor libere a prosperidade na vida deles. Seja eles homens e mulheres prósperos, Senhor. Mas, ó Deus, que essa prosperidade, Senhor, não seja para nós mesmos. Mas, ó Deus, que a prosperidade que o Senhor tem nos dado seja, Senhor, para abençoar, ó Deus, para abençoar a todos, a muitas pessoas, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, meu Deus. Em nome de Jesus. Amém. Você que tem o seu dízimo, sua oferta, pode trazer aqui. Quem for fazer pelo Pix, pode fazer também. Amém. Glória a Deus. Queridos, essa semana tem alguma coisa? Não? Tem nada? Sexta-feira nós teremos lá uma mesa com pastores e líderes lá na igreja quadrangular, tá?
Então os líderes aqui da igreja, os pastores, estejam conosco, vai ser às 7h30, tá? Lá na igreja quadrangular, lá na Vila Industrial. A antiga igreja do Pastor Vale, né? Que a gente conhece, as pessoas conhecem como igreja do Pastor Vale. Deveria conhecer como a igreja de Jesus, né? Mas a gente coloca apelidos e às vezes pega, né? Mas então vocês sabem lá, para ficar mais fácil. Amém? Estejam conosco às 19h30, tá bom? Sexta-feira. Glória a Deus. Amém, Jesus. Amém. Que o amor de Deus Pai, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e que a doce comunhão do Espírito Santo de Deus seja com cada um de vós, hoje e para todo sempre. Amém, amém. Deus abençoe, vão em paz no nome de Jesus. Cumprimente o teu irmão aí e tenha um bom domingo.